Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o nono ano. Dessa vez nós vamos aprofundar um pouco mais sobre espelhos esféricos. Dessa vez a gente quer analisar como que vai se dar a formação de imagem com esses espelhos esféricos. Nessa situação aqui, a priori a gente vai definir dois conceitos que são bastante importantes daqui para frente, que é a ideia de imagem virtual e a ideia de imagem real. Como nós só falamos de espelhos planos, nós sempre analisamos as questões das imagens virtuais. O que seria uma imagem virtual? Toda vez que, ao receber os raios de luz, nós projetamos que a imagem está dentro do espelho, ou seja, após a superfície do espelho, como se ela tivesse uma distância dentro do espelho, a gente consegue ver uma profundidade dentro desse espelho e essa imagem está atrás desse espelho, ela está a uma certa distância para dentro, para trás do espelho, a gente chama essa imagem de imagem virtual. Ou seja, sempre que você olhar para um espelho, se você consegue ver o próprio reflexo, você consegue ver o reflexo de um outro objeto, esse reflexo que você está vendo é uma imagem virtual, porque ela está dentro do espelho. Ele não é uma imagem real no sentido de que, se você der a volta em torno do espelho, você não vai ver essa imagem nessa profundidade que você achava que ela devia estar. Você não vai ver nenhuma imagem sendo formada. Isso é apenas uma projeção que o nosso cérebro faz quando ele recebe os raios de luz de uma determinada forma. Tá? Então, isso pode acontecer com espelho côncavo, isso pode acontecer com espelho plano, isso pode acontecer com espelho convexo. A gente consegue sempre ver uma imagem virtual, uma imagem dentro do espelho, ok? Agora, o que seria uma imagem real? Porque se nós utilizarmos essa lógica, então a gente pode imaginar, por extrapolação, de que se a imagem virtual é uma imagem dentro do espelho, o que não é uma imagem virtual, que é uma imagem real, seria fora do espelho. Tá? E é exatamente isso que acontece. Só que isso é um pouquinho mais complicado de você idealizar. Apesar de que muitos alunos entram em contato com o tipo de imagem real sem perceber que isso é uma imagem real. O que seria uma imagem real? Seria que nessa situação onde eu tenho aqui o objeto, aqui uma pessoa em frente a um espelho, e essa imagem real, ela é projetada do lado do próprio objeto, ou seja, é uma imagem no mundo real, ela não é uma imagem dentro do espelho, tá? Só que aqui que entra uma questão importante. Essa imagem, ela não fica simplesmente formada no ar, ou simplesmente ela aparece do lado da pessoa. Ela é uma imagem que ela é formada projetada sobre uma superfície, ou seja, apenas se você tiver uma superfície aqui para que essa imagem seja projetada, é que você vai conseguir perceber que tem a sua imagem sendo projetada nessa superfície. Ou seja, quando a gente está falando sobre imagens reais, a gente está falando de imagens que são projetadas no mundo real. Se você não tiver uma superfície, que a gente também muitas vezes vai chamar de anteparo, se a gente não tiver um anteparo para que essa superfície, para que essa imagem seja formada sobre esse anteparo, se eu retirar esse anteparo, você não vai ver essa imagem sendo formada. Só que o mais interessante é que quando você olha para o espelho, você não vê a sua imagem. Tá? O espelho não vai mostrar a sua imagem. Por quê? Porque a sua imagem não está dentro do mundo do espelho, ela não é imagem virtual. Você não consegue ver o seu reflexo. Ela está sendo projetada e você precisa de um anteparo, que pode ser na sua frente ou atrás de você, dependendo da posição, mas para que você consiga ver essa imagem real. Então, esse conceito novo do que é uma imagem real é um pouquinho mais complicado, é diferente da imagem virtual, que é mais fácil da gente encontrar no dia a dia, porém não é difícil de você ver também uma imagem real. Não na situação através de espelhos, mas a situação através de lentes, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente, você vê a projeção de imagens reais no cinema. Se você olhar para dentro do projetor, você não consegue ver uma imagem. Por quê? Porque essa imagem está sendo projetada sobre o anteparo, que é, no caso, a tela do cinema. Se você retirar a tela, você não vai conseguir ver essa imagem. O mesmo ocorre com o retroprojetor, que, por exemplo, tem um espelho côncavo acoplado a ele. O retroprojetor ele tem a capacidade de refletir uma imagem real sobre a parede, sobre o quadro, sobre um anteparo qualquer. Ou seja, se você tirar aquela parede, aquele anteparo, você não consegue ver a imagem. Se você olhar para o retroprojetor, você não consegue ver a imagem. Você só consegue ver a imagem quando ela está sendo projetada. Isso é uma imagem real. Então, esse conceito novo é muito importante que a gente tenha daqui para frente, ok? Bom, agora tirando os espelhos planos que nós já analisamos em diversas situações, a gente vai ver nos espelhos esféricos como é dada, como é formado, como são formadas as imagens.
Eu vou começar pelo convexo, porque o convexo tem apenas um caso. O convexo só forma um tipo de imagem. Essa imagem ela é sempre virtual, tá? E o mais importante, ela é sempre menor. Ou seja, toda vez que você tiver objetos diante de um espelho convexo, você vai ter uma imagem virtual e menor. Uma pessoa vai conseguir se enxergar, só que ela vai se enxergar menor. Se eu tiver aqui um objeto, como por exemplo uma árvore, a imagem dela vai estar aqui dentro do espelho, ou seja, vai ser uma imagem virtual e menor. Um caso simples de você ver esse tipo de espelho é, por exemplo, se você olhar para uma superfície de uma bola de Natal, aqueles enfeites que tem nas árvores de Natal, geralmente são espelhadas, e quando você chega próximo, você consegue ver que ela por ser espelhada, você consegue ver o seu reflexo. Existe até um erro um pouco conceitual que alguns alunos acham que a bola de Natal ela faz o seu reflexo ser maior. Isso é apenas um erro de proporção, porque quando você olha na bola de Natal, você vê como se o seu, por exemplo, as partes mais protuberantes do seu rosto, como o seu nariz, a sua boca, o seu olho, as partes mais próximas da bola ficassem muito grandes. Na verdade, elas ficam pequenas, se você analisar com calma, pois a bola de Natal é menor do que o seu rosto. Então, obviamente, essa imagem está menor do que o tamanho real do seu rosto, mas esse erro comumente se dá por uma questão de comparação, pois todos os objetos em volta que estão mais afastados também são refletidos na bola, também formam uma imagem virtual. Então, em comparação, você vê como se o seu rosto tivesse, por exemplo, do mesmo tamanho de um armário atrás de você, da parede atrás de você, dos objetos atrás de você. Então, por comparação, o seu cérebro faz uma primeira análise um pouco errônea de que o seu rosto está maior por comparação às próprias imagens. Mas é importante entender que quando você olha na bola de Natal, se você analisar cada objeto separadamente, se você olhar o seu nariz, o seu rosto, uma parede, você vai ver que sempre a imagem é menor do que o próprio objeto. Então, a gente pode caracterizar que essa imagem ela é uma imagem sempre menor. E isso vai depender da distância. É importante falar aqui que não importa se eu esteja muito afastado desse espelho ou muito próximo desse espelho, ele sempre vai fazer uma imagem reduzida do meu tamanho. Agora, qual vai ser a aplicação importante para esse tipo de espelho? É o que a gente vai ver. Bom, o espelho côncavo ele pode ser usado em várias situações. O principal é entender que a propriedade que ele tem de fazer imagens reduzidas é útil quando a gente quer ter um amplo campo visual. A gente não vai estar interessado nessas situações em olhar detalhes dos objetos ou analisar detalhes do que está ocorrendo, do espaço em volta. A gente está querendo apenas ampliar o nosso campo de visão. Em troca disso, a gente perde essa noção dos detalhes. É o que, por exemplo, acontece se eu colocando aqui uma situação onde eu tenho um observador e ele está separado por uma parede de 3 objetos, tá? De tamanhos diferentes, formatos diferentes. E aqui nós temos um espelho côncavo. Esse espelho côncavo tem a capacidade de formar uma imagem menor, bem menor dessa mesma situação aqui, ou seja, dessa mesma disposição desses objetos. Um quadrado, uma esfera, e no caso, um quadrado, um círculo e um triângulo. Eles vão ficar, ele vai ter a imagem dele projetada aqui dentro, ou seja, uma imagem virtual e menor. Com isso, esse observador, mesmo que ele não consiga olhar direto, ele não só consegue ver através do espelho, mas ele consegue ver a grande quantidade desses objetos. Ele consegue simultaneamente ter uma percepção de um amplo espaço, uma região muito grande, que se eu utilizar simplesmente um espelho plano, ele não teria essa noção. Aqui a gente consegue basicamente pegar um amplo espaço e reduzir e ter uma imagem desse amplo espaço de uma forma mais reduzida. Esse espelho, por exemplo, é utilizado por uma questão de segurança em algumas lojas. Assim, os seguranças conseguem visualizar boa parte da loja apenas olhando para um espelho. Ele consegue ver a movimentação de pessoas. Mais uma vez, não é interessante os detalhes dessas pessoas, mas sim onde cada pessoa está nessa loja. Isso também é utilizado na saída de garagem, porque quando o carro está saindo da garagem, ele precisa conseguir ver se tem pessoas passando na calçada. Então, eles geralmente se colocam um espelho convexo desse, porque ele permite uma ampla visão da calçada. Mais uma vez, não é importante os detalhes, mas sim se há pessoas passando ou não. E uma outra aplicação muito comum é o retrovisor do carro. Aqui eu fiz um retângulo aqui para representar um carro numa estrada, a gente estivesse vendo uma visão superior.
E o que acontece? Apesar do o carro ter 3 retrovisores, um dentro do carro, o retrovisor dentro do carro é apenas um espelho comum, enquanto os retrovisores laterais, lateral esquerdo e lateral direito, é um espelho convexo. Por que ele é um espelho convexo? Porque ele permite ampliar o campo de visão desse motorista, exatamente porque ele pega uma grande parte, uma grande região do espaço aqui na estrada e ele projeta uma imagem muito pequena aqui dentro desse espelho, uma imagem virtual pequena. Assim você consegue ver simultaneamente um caminhão, um carro, uma moto, tudo que pode estar nessa estrada atrás de você, sem que você precise olhar para trás para você ter realmente um campo de visão muito grande e sem que você utilize simplesmente um espelho plano pequeno que só refletir, você só conseguiria visualizar uma fração desse campo de visão, ok? Bom, agora a gente vai falar do espelho côncavo. Bom, agora o que acontece quando a gente vai analisar as situações com espelho côncavo? Como nós já falamos, existem situações onde nós temos imagens reais e nem no espelho convexo, nem no espelho plano nós analisamos isso porque isso não ocorre com esses espelhos. Ainda que haja imagens reais em outras situações, como nós só estamos falando de espelhos planos e espelhos esféricos, a gente vai falar aqui que o único espelho que vai formar uma imagem real é o espelho côncavo. Só que o espelho côncavo é mais complexo que isso, porque ele também forma imagens virtuais. Então, numa primeira situação, o mais interessante é a gente analisar o espelho côncavo quando o objeto está bem próximo do espelho côncavo. Porém, para não ficar uma coisa um pouco vaga, a gente não vai simplesmente falar que ele está bem próximo. O importante é a gente saber que a gente, primeiramente, está analisando a situação quando o objeto está entre o foco e o espelho, ou seja, após o foco, entre o foco e o espelho, quando você tem um objeto entre o foco e o espelho, você vai ter a formação de uma imagem virtual, e agora, diferente do convexo, essa imagem vai ser virtual maior. Agora, nós vimos nós vimos várias aplicações do como nós podemos utilizar o espelho convexo para ter um amplo campo visual e, em troca disso, a gente perder os detalhes desses objetos. Então, o que vai acontecer com o espelho côncavo? A gente vai exatamente procurar o contrário. A gente vai perder um amplo campo visual e, em troca disso, nós vamos agora ter, em compensação a isso, nós vamos ter uma maior noção dos detalhes. É por isso que esse espelho é geralmente utilizado em consultórios médicos, em dermatologistas, para que ela consiga olhar a parte da sua pele. Também é um espelho que é conhecido, que é o espelho de maquiagem, porque quando você está utilizando qualquer tipo de maquiagem no seu rosto, é necessário que você veja detalhes do seu rosto com maior precisão, para você conseguir pintar com maior precisão. Então você utiliza um espelho que projeta uma imagem virtual, ou seja, você consegue se ver, mas principalmente maior. Quem vai conseguir fazer essa imagem virtual maior é o espelho côncavo. Porém, como nós já falamos, o espelho também vai produzir outras imagens. E dentre essas outras imagens, a gente vai assinalar algumas, que são as imagens, no caso, real, quando você já está mais afastado do que o foco, tá? Você está atrás do foco em relação ao espelho, você começa a formar uma imagem real e isso vai depender da sua distância. Se você estiver relativamente próximo, mais uma vez, para não ficar vago, a gente vai falar que o nosso objeto está entre o foco e o centro, tá? A gente vai ter uma imagem real e invertida maior do que o objeto, ou seja, aqui é o caso, por exemplo, do retroprojetor. Quando a gente pega uma pequena película, uma pequena foto e a gente quer projetar ela maior, a gente utiliza um espelho côncavo e coloca ele entre o centro e o foco. Mas o que seria esse centro? Mais uma vez, nós lembramos que o espelho côncavo, qualquer espelho esférico, é uma calota de uma esfera, ou seja, ele veio de uma esfera. E esse centro seria o centro dessa esfera. Como nós já definimos que o foco é a metade do raio, o centro até a borda é o raio, aqui é a metade, então basicamente essa distância aqui é igual a essa distância, simplesmente para a gente utilizar como referência. Mas o importante aqui é analisar que vai haver uma imagem, você pode ter no espelho côncavo uma imagem que é real, invertida. Olha que ela é invertida, ela é projetada de cabeça para baixo. Mais uma vez, no caso real, se você analisar o retroprojetor, você vai ver que todas as películas, todas as fotos sempre são invertidas, para que quando elas sejam projetadas, elas fiquem do jeito que nós queremos. Se você estiver mais afastado, agora numa outra situação,
depois do centro, tá? Depois do centro, você vai ter uma imagem invertida menor, ela mais próxima do espelho. Se você estiver especificamente em cima do centro, você vai ter uma imagem invertida igual, tá? E a gente tem um último caso, que é um caso bastante importante, que é quando você está exatamente em cima do foco, tá? Por ser exatamente em cima do foco e os raios de luz que partem de você no espelho refletem de forma paralela, esses raios de luz não vão novamente se cruzar, eles não vão convergir para a formação de uma imagem, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas o mais importante é que quando você coloca o objeto no foco, essa imagem jogada paralelamente, no caso, não vai ter uma formação de imagem, porque os raios são jogados paralelamente e a gente precisa que esses raios converjam para algum ponto para que a gente possa ter a formação dessa imagem. Então, essa situação, quando você está especificamente em cima do foco, a gente diz que é uma imagem imprópria, ou seja, não vai ter uma formação de imagem, por definição, nessas definições que nós estamos analisando, ok? Então, como você pode ver, nós temos diversas aplicações para os espelhos esféricos. O espelho côncavo e o convexo vão ter aplicações completamente diferentes, mas ambos respondem a regras simples de ótica geométrica que nós explicamos. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.